Agora vamos à palavra. O versículo que nós lemos diz que Jesus, no último dia da grande festa, no clímax da festa, no dia que a festa estava a bombar, no dia que a festa estava espetacular, no dia que todos disseram, isto vai ser top, Jesus entra em cena. Jesus entra em cena e ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para contextualizar, naquele tempo era hábito, no último dia dessa festa, como para poderem lembrar de quando, vocês lembram-se lá em Êxodo e aí em Números, quando Moisés bateu na rocha e saiu a água. Então era uma cultura que eles faziam sempre no último dia dessa festa. Em Jerusalém, estavam a caminho da Páscoa, o que eles faziam? Nos pátios, eles deitavam bolos de água, a dizer, a celebrar o dia, naquele dia o Senhor deu-nos muita água. Naquele dia, nós no deserto, não faltou água. Naquele dia, na hora que tu estás a passar mais aflição, Deus, tua. Então, eles tinham esse hábito. E Jesus vê aqueles manos todos a mandar os baldes de água, eles dizem, não entenderam nada. Eles estão a festejar algo que sou eu, que veio da rocha, mas pronto, já chegamos lá. Mas eles não entenderam, eu estou aqui. Eles estão a gastar água. É a mesma coisa que a gente abrir a torneira e deixar correr, ou bebes ali, bebes 10 garrafas destas. Mas continuas com sede. Até é capaz de morreres afogado. Porque se beberes demais, o pulmão fica muito cheio. Mas ele diz, vais ficar com sede, não é mesmo? Porque eu sou água viva. Quando tu bebes de mim, dentro de ti começa a fluir rios de água viva. Quando estás conectado comigo, quando tu vives para mim, tornas uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que é o que ele diz no 4, João 4. A mulher samaritana. Todos nós conhecemos essa história da mulher samaritana. João 4, vamos ao 13, 14 e 15. Diz assim, afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E o 15? Disse a mulher... Não, o 15 não era para ler. Deixa eu cheguei. Para não perder o contexto. Nós precisamos de Jesus. Porque Ele é que é a fonte. Ele é que sacia a nossa sede. Você não estás a falar qual sede? Não é a sede do corpo, como o pastor pregou na semana passada. Isso é no espírito. A sede de ser uma nova criatura. A sede de ser um bom marido. A sede de ser um bom pai. A sede de ser um bom cristão. Porque quando és um bom cristão, isso tudo vem atrelado a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o título da nossa mensagem é Jesus, a fonte da água. Olha o que ele diz, é fonte de. Não é de, se fosse de, eu acho que até devia de, mas tu trocaste. Estás um gajo muito inteligente. Que é do meu líder. Não é de, não é de podia ser qualquer água. É da água. A água. Muitas águas. É esta. Até na cova, a gente não quer ir para a cova, mas até na cova, a caramelo. Mas ele disse, isso tudo não vai te matar a sede, porque bebes tudo, mas amanhã vais ter sede outra vez. Quando chegarem os problemas, essa água não vai te matar a sede, mas a água que tu bebes, a água que tu bebes, que aquele que constrói a casa sobre a rocha, é como um homem prudente. Isso é que te sustenta.
Pois, como falou aqui muito bem, que para mim eu já lhe disse muitas vezes, ele tem um caminho a percorrer. Mas não há hipótese que o rapaz é um pastor. Mas ele tem um caminho a percorrer. Como ele disse muito bem, se a gente vier aqui, se nós viermos aqui, devolver a 10ª parte, eu vou voltar a dizer, devolver. O que quer dizer com isso, Samuel? Se tu dizes que és um cristão, nada, népia, é teu. E nós queremos nos converter cá por dentro. Queremos fazer boas ações, mas o bolso não se converte. A minha casa será sustentada por quem? Por aqueles que eu colocar aqui. Somos um canal. Se a gente fechar o canal, mas já a obra de Deus não para. Aquele diz, ali fechou, eu vou abrir do outro lado. Como eu costumo dizer, contigo ou sentigo, a minha obra, Jesus. Oh, Samuel, quem é? Samuel, se não queres, eu até vou insistir. Não queres? Não te preocupes, amigo. Adiante, porque senão perco o meu tempo. Eu sou como o meu líder. Então, o primeiro tópico que vamos falar é: vai a Jesus e bebe. Simples, como ele disse. Às vezes nós queremos complicar a coisa, queremos meter palavras lindas, pim, a palavra. Ele disse simples. Vai a Jesus e bebe. A mulher disse, não, eu tenho aqui o cântaro. A mulher samaritana, não. Ela começou a pregar para Jesus. Eu tenho aqui o cântaro. E eu sei que aqui é o apóstolo de Jacob, de José, que era filho de Jacob. Ela sabe que nós sabemos as coisas. O problema é a gente praticar o que a gente sabe. O Tiago diz, não sejais só ouvintes da palavra, mas sim também praticantes da palavra. Aleluia! Então eles estavam a desperdiçar água. Eles estavam a deitar água para o chão à vontade. Jesus está a dizer, vocês não estão a entender. O verdadeiro templo, vocês estão a gastar água neste templo, aqui, mas o verdadeiro templo sou eu. Por isso que ele diz, vocês vão derribar, eu vou derribar em 3 dias, eu vou derribar em 3 dias, será outra vez levantado. E eles pensavam que era o templo. Jesus estava a falar dele, o templo. E se ele habita em nós, o que é que nós nos tornamos? Não pode falar, o que é que nós tornamos? Olha, eu li um versículo há pouco tempo, aquilo fez-me assim, que diz que Jesus, ele foi fiel até ao fim, ele depois foi morto de cruz, e ele agora está sentado a reinar à destra do Pai. Mas todo aquele que quer nele, reina com ele. Todo aquele que quer em Jesus, reina com ele. Reina como que é? Se tu obedeceres o que ele está a dizer para fazeres, como ele é o rei, tu és um ministro, tu és naquela altura eram governadores, tu és um governador que está a governar junto com ele. Fala lá a José, olha José, tu vais mandar em toda a gente. Menos, é minha não. Mas quem tinha as decisões? Quem é que Deus disse, o homem, toma conta da terra, governa, domina, sobre as plantas, sobre os animais. Ele não disse para não dominar pessoas, aí é que está o nosso problema. É que queremos dominar pessoas. Ele disse, domina as plantas e domina os animais. E quando Jesus Cristo está à destra do Pai a governar, eu e tu, se estamos em Cristo, quando estivermos em Cristo, governaremos junto com Ele. Nós temos que beber dessa água. O que é a água? É a palavra de Deus. Meditar da palavra, água viva, isto é água de Deus. É a gente meditar nela de tal maneira que quando vem um problema, fazemos como aquele pastor, a gente debita e não está a ler. Eu dou sempre um exemplo, quem já está cá há mais tempo, que é o livro de Ali, com Daisy Washington. É isso, né? Eu não sei falar inglês, pessoal. Daisy Washington, não é isso? Para poder tentar. Ele pegou a Bíblia, era a única Bíblia que tinha no mundo. Ele leu aquilo durante 30 anos porque ele tinha que levar a um sítio para telegrafar.
Ele leu tanto aquilo que no final, quando ele chegou lá, ele não tinha a Bíblia. Adivinha como é que fizeram ter a Bíblia? Ele deitou numa cadeira, tipo, estava a falar com o psicólogo, assim, e ele começou a contar. Mas vou voltar a repetir, não é só citar. É citar, é praticar o que a gente sabe. Porque eu posso falar aqui muito bonito, boa palavra, e chegar em casa, não pratico com a minha mulher, não pratico com as minhas filhas, não pratico no trabalho, não pratico. E aqui estamos a ganhar ferramentas para o praticar. Então somos beber da água que é Cristo. Jesus é a fonte de águas vivas. Aleluia. Com isso, vamos conhecer o homem. Vamos a Ezequiel 47. Primeiro vamos a Ezequiel 47. Vocês já repararam que eu gosto muito de pregar Ezequiel? Da última vez que eu tive que pregar foi Ezequiel. Ezequiel 47 nos diz assim. Diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do templo. Limiar do templo. Para o oriente, para a face da casa, para o oriente, para as águas que vinham debaixo, do lado direito da casa. E do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez andar e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Ele diz que ele tem uma visão, o homem pega-lhe, o anjo, e diz que ele vê o templo, mas debaixo do templo sai água. Só que o homem não ficou por aí. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel a medir. Mediu 1000 côvados, que quer dizer 500 metros. E me fez passar pelas águas. As águas me davam os tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e já era um rio que não podia atravessar. Não. Mediu mais 1000, saltei aqui. E me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado. O rio pelo qual não se podia passar. Nós estamos a falar em emergir em Cristo. Mergulhar em Cristo. E ele está a dizer que ele teve uma visão. Ezequiel, Deus lhe pega nas mãos ao anjo e ele tem uma visão. Um rio que sai do templo. Um rio que sai da presença. E esse rio vem, ele pega-lhe, ele mede 500 metros, a água dá-lhe no tornozelo. Ele mede mais 500 metros, a água dá-lhe nos joelhos. Mais 500, a água dá-lhe nos lombos. Mas só que andou mais 500, só a nada. O que quer dizer com isso, Samuel? Já aconteceu com vocês quando chegamos na praia? Aqueles que são grandes dois, eu agora não faço, mas quando era jovem, a gente tira a roupa e vai correr, vai para a água. Enquanto a água vai-te bater aqui no tornozelo, no calcanhar, tu vais. Mas quando a água chega-te aqui aos joelhos, faz assim, mas ainda consegues. Mas a água começa a bater nos lombos. Está frio, mas ainda tenho o controle. E é aí que muitas vezes decidimos voltar para trás. Porque eu sei, se eu andar mais um bocadinho, eu tenho que saber nadar. Eu tenho que depender da água. E a água chega aqui, está vindo por cima quando está fria. Não, vou mergulhar. Só água fria. Até nisso. Essa água fria. Mas eu penso, se eu já cheguei até aqui, pelo menos dá um mergulho. Se tu mergulhas, o que é que faz? Vais um bocadinho para a frente e não tens pé. Até pode ser bom nadador. Mas se for num sítio muito comprido, se tiver muita corrente, chega uma altura tu te cansas. O que é que tens que fazer? Boiar.
Só que quando tu boias, não estás no controle, irmão. Quando tu boias, a corrente é que te leva. Fala alto, filho. Não é vergonha, não. Quando tu boias, a corrente te leva. Para lá, para colar, para trás ou para a frente, a corrente é que te leva. E é aí que é o sítio que Deus nos quer. Quando tu perdes o controle, quando tu já não mandas em nada, quando tu dizes, quando nós confessamos, eu estava a pensar ultimamente, a gente diz, quando eu aceito Jesus, essa coisa está mal, essa coisa não está bendita. É confessar, reconhecer Ele. Quando eu confesso, aceitar Jesus. Mas pronto, isso era outra coisa. Quando eu confesso que Ele é meu Senhor e meu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele leva-te, Ele é o teu Salvador, Ele não te deixa afundar. Ele é o teu Senhor, Ele leva-te, Ele é o teu Senhor, Ele não te deixa afundar. Se uma salva de palmas, acho eu, para os filhos. Lembra-se do padrão? Mano, eu me identifico muito com o padrão. Se há alguém padrão aqui na igreja, eu sou o primeiro. A gente dá 2 certas, 5 erradas. É comigo. Padrão! Um fantasma, um fantasma! Não! Sou eu que queria. És tu, estou mandando ir. É que a gente fala só da parte que ele afundou. Mas ele deu 3 passos, irmão. Nós, ser humano, agora esta semana tivemos a fazer um curso no trabalho, durante 3 dias, no RH da Câmara, e é comprovado, estávamos a falar de nós mesmos, né? Como lidar com os colegas, como lidar com o chefe, como lidar com o miss. A nossa tendência é sempre olhar para o negativo, para o mal. Ele fez 3 coisas boas, mas eu vejo para uma má que ele fez. E as boas que ele fez? Pedrão andou, meu Senhor. Mas quando ele afundou, o que é que diz a Bíblia? A mão salvou. Mas tem uma coisa, ele afundou perto de Jesus. Ele afundou perto. Jesus também tinha poder, mesmo que fosse lá de lhe apanhar. Homem, plástico man. Ele tinha poder, mas não, ele afundou perto. E diz que quando ele afunda, Jesus dá-lhe a mão. E ele grita por quê? Ele gritou por João. Olha Jesus, olha o que está a descer aqui. Ele gritou por João. Ele gritou por Tiago. Ele gritou por Judas. Tomé não, que ele era incrédulo, não ia de certeza. Ele gritou por quê? Ele gritou por quê? Porque no chão é Jesus. Quem te salva? É Jesus. É Jesus. Eu amo muito a minha esposa. Mas ela não me salva, porque ela diz que o caminho é estreito. Tem que ser um de cada vez. Não dá para ir lado a lado. Eu amo as minhas filhas. Eu disse um amo maior para as minhas filhas. Não. Eu amo a mulher. Eu amo as minhas filhas. Mas não caiam nessa porque é filho de crente, vai ser crente. Não. Vai ter um dia que ele vai ter encontro com Cristo. Deus, através da minha mãe, levou-me para a igreja muitas vezes e eu não queria. Até o dia que eu tive um encontro com Cristo. Pentecostal, a igreja via, minha mãe caía, eles falavam comigo, eu também sou pentecostal, mas pronto. E eu ficava, podia agarrar nisso, não, que a minha mãe cai, ela fica a tremer no chão, eu já sou crente. Não, irmão. O homem que tem poder para te salvar, ele veio para os céus, mas os céus não o reconheceram. Não é? João 11, mas 12 diz, mas a todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos. Romanos 8, ele diz que ele nos adotou. Olha só esta visão que me caiu. Por exemplo, eu tenho a Pris, eu tenho a Noa e eu tenho a Fabiana. Até esquecer que ela já cada vez está a sair, desde que eu já me esqueço dela. Já está a ir. Ela já está a ir, já. Ela está a dizer, como é que é? Na chaveira tem fotografia tudo do teu número. Nunca meteste a fotografia do pai. No dia dos anos, tudo do namorado, tirei essa tarde para passar com ele. Eu já fiz 47. Nunca tiveste de lançar uma tarde comigo. Fica aquele ciúminho de pai. E é normal.
Tinha aquele ciúme do pai. É normal. Mas a vida é assim. A vida é assim, ela está a seguir o ciclo da vida. Ela está a ir, está a caminhar para chegar lá. O que é que eu estava a falar que eu tenho que esquecer? É assim, eu amo as três, mas não é hipótese, mano. Eu não consigo salvar nenhuma delas. Elas um dia vão ter que ter um encontro com Cristo para elas serem salvas. Porque nós, é filho de crente, é filho de pastor, é filho de diácono, é filho... Não. E às vezes nós cobramos desses filhos coisas que a gente esquece que eles são humanos como nós. Não, tu és filho de pastor, não devias estar a ter essa atitude. Não, tu és filho do diácono de Samuel, tu não devias estar a ter essa atitude. Não, mano. É criança, como eu. Um dia ela vai ter um encontro, com a Fabiana já teve, mas as duas pequeninas vão ter um encontro como eu tive. Eu tive com 32, por isso não é coisa para elas. Eu andei na igreja pequenino, mas era miúdo, era jovem. Poxa, aí aos 17 anos na Manguaça. Aos 32 que eu tive um real encontro com Cristo. Se alguém pensa que não, Deus não gosta de mim mais do que vocês, Ele gosta de nós todos iguais. Aleluia! Amém! Vamos para o segundo ponto. Então Ezequiel teve que andar sobre as águas. Ele teve que mergulhar. Chegar aonde eu perdi o controle. Deus, está-se a passar isto, está-se a passar aquilo, mas eu não tenho controle. Infelizmente, muitas vezes, nós todos, eu também, só vamos quando já não há solução. E ele diz, não, vê logo no princípio. O meu pai diz muita coisa, uma cena bem engraçada. Recebemos, isto não era o Samuel de agora, era o Samuel de antigo. Recebia no final do mês, gastava tudo. Uau! Uma semana acabou. Quando ficava os últimos 20 euros, agora não querias gastar. Não, agora só tenho 20 euros, agora só tenho 20, agora só tenho 2 euros. Recebi, não é? Queimei tudo, mas agora não quer gastar. E o meu patrão dizia-me sempre assim, Samuel, é quando recebes do tanto, aí é que tu começas a poupar. Não é quando já ficou pouco. É lá desde o princípio, aquele bolo que tu recebes, aí é que começas a poupar. E a nossa tendência não. Já pegou lume, já ficou sem nada, e agora Jesus, ajuda nós, Jesus. Já viu da lâmpada? Quer 3 desejos. 3 desejos. Qual é o primeiro? Tira-me desse mundo das finanças más. Só que ele diz, não, se eu for te dar mais, eu vou arrebentar contigo. Aleluia. E vamos a seguir, esse eu vou só contextualizar, que eu quero dar outro ponto. Segunda de Reis, mas eu vou só contextualizar, não vou ler muito, que eu quero ficar muito num tópico, o terceiro tópico. Que conta a história, Segunda de Reis, 5, de 10 ao 19, mas eu vou contextualizar. E eu vou ler por a parte final do versículo. Que é quando Naamã, quem já ouviu falar de Naamã? Naamã era um homem, era um general guerreiro top. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele venceu a guerra, o Senhor com ele, contra Israel, meus amigos. Não entendi, porque ele levou a menina. Mas diz que o Senhor era com ele. Porquê? Israel tinha se tornado rebelde, e quando vais ler o Velho Testamento, todas as vezes que Israel torna-se rebelde, Deus entrega na mão do inimigo. Para quê? Para poder abrir pestana e clamar. Todas as vezes que eu não obedeço a Deus, ele diz, e ele vai-nos dando corda. Ele não me deixa cair. Cais na água, mas não fundas. Ele vai deixar lá para tu abrires a pestana. E Naamã era um homem imponente, respeitado na Síria. Um homem que tinha... Então ganharam a guerra contra Israel, e o que é que acontece? Eles levaram uma menina cativa de Israel. Só que Naamã hoje apanhou lepra. Nessa altura, lepra não tinha cura. Ele vai ter. A menina lhe diz, conta-lhe o que é que ele tinha que fazer, tinha um profeta lá em Samaria, e ele foi pedir ao rei, resumindo, concluindo, que é para poder chegar ao que eu quero ler. Só que quando ele chega ao pé do sacerdote, quando ele chega lá em Samaria, ele pensa assim, Deus arrebentou comigo aqui.
Não, quando eu chegar lá, vai chamar o sacerdote vai me impor. Espera aí, eu vou ler para não dizer que sou eu que estou a falar. Deixa eu ler. Isso. Qual é o número? Desculpa lá, só um bocadito. Vou ler a partir do 13. Então, se chegaram a eles, os oficiais lhes disseram: meu pai. Não, meu pai. Antes, eu vou ler o antes. Vou ler o antes. Naamã. O 9. Pois veio Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada, né? E ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia, vinha ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre mim, no lugar da lepra restauraria a lepra. E às vezes nós pensamos que quando estamos a passar por algo, quando Deus quer fazer algo de novo na nossa vida, nós começamos a fazer aquele filme. Não, eu vou chegar lá, Deus vai fazer assim, vai fazer assado. Não, Deus vai acontecer assim. É ou não é? Quem aqui? Vamos dizer, vamos ser sinceros. Vou dar um tempo que é para poder beber água. Ou não? Eu vou para lá. Mas vai acontecer assim, vai acontecer assado, vou fazer assim. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu faço assim. Resumindo, fazemos tudo à nossa maneira. Só que quando ele chega à porta, quem que Eliseu envia? O servo. E outra coisa, o servo deu o recado de Eliseu, que representava Deus. O servo deu o recado de Eliseu, que representava Deus. Se forem ler depois, o servo depois ficou com o dinheiro que ele não aceitou. O servo era corrupto. Muitas vezes Deus vai usar pessoas imperfeitas para dar o recado. Agora tu é que vais escolher se recebes ou não recebes. Porque a mim quem me dá recados é quem é perfeito. E Deus muitas vezes vai usar pessoas imperfeitas. Se ele usou uma mula para te dar recados que é dele, e a gente não, mas aquela pessoa, a vida dela, ela é assim, ela não interessa, se Deus que está a falar. Se ele pensasse, quem é aquela menina? Quem és tu, menina? A menina que disse, não, lá tem um profeta. És uma criança, mano. Quem és tu? Enviou o servo mais baixinho para lhe dar um recado. E esse menino, eu sou o Naamã, mano. Eu sou o Samuel. Vou lá, o Paulinho não bateu. Nem mandou Carolina, mandou Júlia que era nova. Para me dar um recado. Deus quando quer fazer. Resumindo e concluindo. Ele foi, só que ele estava com pessoas ao lado dele. Que aqui que é o ponto. Que é o ponto bravo. Que é o segundo ponto. Jesus sacia a tua sede. Eu tinha pessoas ao lado dele, eu não vou ler só para ganhar tempo, que eu quero focar mais no outro tópico. O que é que eu estava a dizer? Agora fugiu. Ele estava com gente ao lado dele, e disseram assim, meu pai, os que estavam debaixo dele, meu pai, quer dizer, eu te vejo como um pai, para mim tu és um exemplo, para mim tu és aquilo, eu te sigo, como lepra, mano. Quando havia lepra, as pessoas eram colocadas lá fora. E os seus oficiais andavam com ele. Ele disse, meu pai. E eu sempre disse uma coisa difícil de fazer. Porque a gente gosta, vamos voltar ali ao Emanuel, a gente gosta de coisas espantosas. Espantosas, não existe, já inventei uma palavra. Queremos coisas grandes, não, se fosse uma coisa difícil, ele como general fazia. Que era para mostrar que ele era.
Mano, coisa difícil para mim. Não estraga, não. Coisa difícil para mim, eu gosto de coisa difícil. Essa coisa é. Isso é muito simples. Só que é aí na simplicidade que Deus trabalha em mim. É aí na simplicidade, como é no dia a dia. E as pessoas que tens ao teu lado falam. Aqueles que andam contigo que te amam. Que querem ver o teu melhor. Eu queria dizer, oh mano, fica quieto, mano. Eu sou o general. Tu estás abaixo de mim, que és tu? Porque ele disse lá. Havia águas mais limpas. Mais bonitas. Agora vem dizer para vir mergulhar aqui no Jordão. Só que ele não sabia que ele estava a fazer algo que até o nosso Cristo, no mesmo rio, fez. Ele estava a ser lavado, ele estava a ser purificado no Jordão, que Josué abriu, que eles fizeram um coisa de pedra, um monumento de pedra. O altar, exatamente, pastor, o altar de pedra. Vai lá, mano, custa só mergulhar 7 vezes. Ele não disse para tu atravessares o rio a nado e ir e voltar. Ele disse, joga lá, mergulha 7 vezes. A pergunta é, o que queres que Deus sacie na tua vida? 7 mergulhos. O primeiro mergulho, Deus quer saciar o teu ego. É difícil. Eu não sou um namã. Essa água porca. Eu tenho água limpa. Ainda até tenho servos para me dar banho. Qual é a sede? Queres que Deus te sacie? Pode ser, mais um mergulho. Segundo mergulho. A sede do perdão. Mano, eu sempre vou bater nisto. Jesus, o primeiro objetivo que Jesus fez na cruz, além de nos dar o primeiro, que é a vida eterna, é perdoar os nossos pecados e nós perdoarmos uns aos outros. E quando eu digo perdoar, eu não estou a dizer andarmos aqui aos beijinhos. Não. Porque nós cometemos erros. O versículo diz assim, ama a Deus acima de todas as coisas e a seguir o teu próximo como o mesmo, como a ti mesmo. E Deus me disse assim, tu te amas. Eu nesse ponto sou bem resolvido, eu sou um gajo. Por isso é que Deus estava aqui a falar. Claro que sim. Tu te amas? Claro que sim. Então eu disse para amares o outro como a ti mesmo. Agora diz uma coisa, tu erras, tu falhas, cometes erros. Se não fosse Jesus há 14 anos, eu estou a mergulhar todos os dias, tinha coisas ainda piores. Muita gente que está aqui me conhece e sabe. Não vale a pena. A gente tem que glorificar as coisas boas de Deus, não as coisas más do diabo. Porque a gente hoje em dia vê muito a glorificar o diabo. Eu sinto assim, a gente tem que glorificar a Deus. O que ele fez na nossa. Eu perdoei-te, Samuel. Tu já cometeste erros. E mesmo depois de crente, como pessoas, eu perdoei-te. E a pessoa também me perdoou. Agora, porquê que tu não perdoas aquele que errou contigo? Mergulha. Para que possa entrar o perdão. A sede da mentira. Mas mentira, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mentir. Quando nós damos uma mentira, temos que inventar outra mentira para mandar aquela, depois tem que inventar outra. Não. A empatia. Jesus quer saciar em nós. Matar a sede da empatia. O que é empatia? Colocar no lugar do outro. Não julgar logo. Porquê que ele teve aquela atitude? Porquê que ele falou assim? Porquê que ele fez isso? Pôr no lugar do outro. Isso é coisas que é difícil dar glória a Deus. Eu sei que sim. Mas Jesus disse para pregar, então pregar. Sacia o julgamento. Eu vou dizer isso aqui. Vocês sabem porquê que os gays, as prostitutas e o pessoal que anda aí no mundão não entra na igreja? Porque só o nosso olhar julga. A pessoa mete o pé na entrada, tu vês, tu dizes logo, ver que mini saia e top.
Nós dizemos, não, aqui não entra. Jesus disse, vem como tu estás, mas depois eu vou transformar. E nós, só com o olhar, nós julgamos. O bem é a mesma coisa. Em vez de a gente puxar para dentro para alcançar Jesus, a gente empurra para ficar mais lá empolado. E por aí vem o ladrão, o violador, o que vocês quiserem pôr lá. Porque nós julgamos. Só que em João 3,17 diz, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Mas aquele que não crê em mim já está condenado por ele. Não por mim e nem por ti. Aleluia. Sacia. Jesus quer saciar mais um mergulho. O sexto. Ele quer saciar a tua sede do vitimismo. Ai, coitadinho, eu sou um coitadinho. A mim tudo me acontece. Fizeram isto, fizeram isto, fizeram aquilo, coitadinho de mim. Jesus quer tirar isso, porque Ele não nos deu um espírito de temor. Ele deu-nos o espírito de ousadia. Quando Ele entra em nós, não tem o que o outro fez. O que é que eu vou fazer? Não tem o que o outro pensa de mim. O que conta? Ele paga as contas na tua casa. Ele falou assim de mim. Porque ele é muito assim. Ele é muito papo reto. Ele é muito isto, ele é muito aquilo. E eu penso, quando eu estava lá na lama, quem foi buscar? Foste tu que estás a falar? Quando eu estava lá na lama, quem foi buscar? Foi Jesus. E está a fazer agora 14 anos. Ninguém já dava um alvo por mim. A minha mulher disse, é a última oportunidade que eu tenho. Só que a Bíblia diz que os últimos. God, Jesus! Jesus disse que os últimos. Eu lembro uns dias antes de ir para o Desafio Jovem, até me disse-me assim, é preciso para mim ir para lá. Se calhar ias aqui para um alcoólico anónimo. Disse, não, eu tenho que ir porque eu já sabia que lá tinha a palavra de Deus. Não era só, eu tenho que me transformar, eu tenho que mudar a minha vida. Muitos disseram que eu estava maluco quando eu voltei. Muitos disseram que eu estava doido. E aqueles que falaram mal de mim hoje dizem, sim senhor. Ora, Samuel, tu mudaste a tua vida. Olha, há muitos que estão aqui. Houve uma pessoa que eu estive lá olha, onde vendem torresmos. O dono do coisa disse-me assim. Ele olhou para mim. Disse, há muito tempo não aparece aí, pá. Eu disse, agora vida, trabalho, coisas. Dá para coisas. E todos eles sabem que eu estou na igreja. E ele diz-me assim, todas as vezes que aparece aí alguém assim meio desorientado, eu falo sempre de ti. A pessoa que veio-me na cabeça, agora eu vejo hoje, eu disse, comprei uma casa no Feijó, e isso, e ele vê, na semana estava aqui só a beber. Hoje, ele tem família estruturada, tem casa. Mas isso não é mais importante. Eles têm que ver a Cristo em nós. Porque carro e casa é só consequência da obediência a Cristo. Não é, Marlene? Deus tem coisa grande para ti, filha. Não fica. Jesus quer o último mergulho. O que é que não me cria? Aprovação. Eu tenho que ficar limpo para provar a todos. Eu já sou tal, mas como lepra, ninguém já não quer saber de mim. Como ele deixou de ser o grande na mão. Muitas pessoas que andavam com ele leproso, como não se podia, porque contaminava, muita gente o deixou de lado. Quantas vezes tu tens aqueles amigos? Eu vivi isso muito lá. Quando eu tinha dinheiro para os copos, tinha gente para caramba. Então se fosse eu a pagar... Mas quando não tinha nada, encostava, como o Jack está ali encostado ali, para ver se passava alguém que pagava um careco. Mas havia aqueles que eram igual a mim, quando eu tinha ele pagava, depois ele pagava a mim também. Mas quando a coisa começou a ficar brava, um começa a afastar. O outro começa a afastar. Porque esse amigo está a dizer, não, isso tudo, não é preciso isso tudo. Enquanto ele está perto de ti, mas ele está a ter algo de ti. Ele está a falar e tu estás a ir na conversa dele. Mas quando tu começas a dizer, não, eu aprendi que agora não é por aqui. Não, agora é por ali. Não, essas atitudes que eu sabia, essas atitudes eu fazia, não era correto. Mas agora eu aprendi a fazer o que é o correto. Aquele que te respeita, aceita. Mas muitos, a maioria, vão fugir.
maioria vai se afastar de ti. Mas se continuares firme, serás o exemplo que eles vão falar depois. Mantém firme, porque no tempo certo, na hora certa. Aleluia! Temos que mergulhar na palavra. E a palavra nos limpa, a palavra nos liberta, a palavra nos resgata. Dia 9 de outubro de 2012 foi o dia que eu senti uma cena esquisita com o Espírito Santo. O pastor João Martins foi pregar no Desafio Jovem. Mal aquele homem abre a boca, mano. Mano, eu comecei a chorar e eu ria ao mesmo tempo, eu me sentia... Eu não sei, mas eu creio que foi o dia que já tinha 2 meses de Desafio Jovem, foi o dia que eu fui selado com o Espírito Santo. Mano, e tu sentes coisas com o Espírito Santo. Tu vives, só que o problema é que temos de parar muito no sentir. Eu quero que a gente viva. Viva coisas com Ele. Quando tu caminhas e tu fazes e dizes, não, estás a ver, está fulano, que ele é Deus. Isto o que é que está a atitude daquele fulano, me disse que isso é Jesus também. Então vamos para o último tópico. O Espírito de Jesus torna-te numa fonte. Jesse, mete lá a imagem. Não é essa, é outra. Outro. Essa é uma fonte. Rocha, está a sair água. Eu estava a ter um estudo aqui com os meus pupilos. Temos uns pupilos aí que estamos da nossa equipa que estamos a fazer um estudo. E até foi o Xandi que disse, lá está a dizer que aquilo sai uma vara. Uma quê? Uma filete de água. Ali sai uma filete. Um pequenino. Que vai caindo de água ali. Podes tirar. Se faz favor. Disseram para pôr a frase. O Espírito de Jesus torna numa fonte. Guardaram aquela imagem? Guardem no coração essa imagem. O Espírito Santo. Eu vou ler aqui em cima, se calhar é mais rápido. Mete João 16, 7. Se faz favor. Não perder muito tempo. Mas eu digo-vos a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se o Espírito não for, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ele está a falar do Espírito Santo. Jesus está a dizer, se eu não for, não dá para vir o Espírito Santo. Podes pôr outra a seguir 15, 26. Faz favor? Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas quero vocês ouçam esta. 16:13. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que eu tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ele devia. Estou a fazer aqui uma coisa muito rápida para eu te explicar depois. 16:13. João 16:13. Depois, no final, vou explicar tudo. É isso? Já estava, estou aí encarando. Esquece. Pronto. Está a dizer que a única maneira de nós tornarmos uma fonte tem que vir o Espírito. O Espírito Santo de dentro de nós é que vai fazer com que a água, que a nascente comece a brotar. Mas ele disse que eu não quero que vocês sejam só uma nascente. Eu quero que dentro de vocês flua rios de águas. Então enviou-nos o que o Espírito quer dizer que o Paracletos. Que é o quê? É o Consolador, é o Conselheiro, é o Intercessor, o Advogado, o Professor, e é a tua fortaleza. O Paracletos. O Espírito, em hebraico, no Antigo Testamento era Ruach. E no grego, no Novo Testamento, era pneuma. Mas isso era qualquer Espírito. O Espírito de Deus
e o nosso espírito. É assim que eles diziam. Mas o Espírito de Deus é o Paracletos. O Espírito Santo é o Paracletos. Aquele que te consola, aquele que te aconselha, aquele que intercede por ti, aquele que é teu advogado, aquele que é a tua fortaleza. É isso que Jesus quer. As verdades que Jesus tem nos ensinado, ele disse, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo vai te lembrar. Dentro de ti, o Espírito vai te lembrar de toda a verdade. Todas as vezes que eu estive contigo, de todas as vezes que eu te amei, mesmo quando tu falhaste, todas as vezes falharam contigo, mas eu estava lá. Nós temos perguntas. Pai, passou-se isso comigo. Mas eu estava lá. Porque se eu não estivesse lá, era pior. Jesse, chuta lá. Aquela nascente tornou-se nisto. Quem sabe dizer qual é o rio? Não é preciso dizer, ninguém sabe. Esse é o rio Amazonas. O maior rio do mundo. Mete a outra imagem. Para a gente entender. A outra. Se aquele buraquinho parar de verter, o outro seca. Vocês não acreditam? Esse bocadinho está a cair, que é uma filete. Uma filete de água. Se parar, todo o outro rio seca. Deus está a dizer, eu quero que tu tornes uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas se tu parares, onde que eu quero chegar, tu vais matar isso. O rio Amazonas tem 2.500 milhas, 482 km de largura, quando está bem cheio, quase 7.000 km de comprimento e é 40% da América do Sul. Começa no Peru, depois passa, tem Brasil, Colômbia, Equador, Bolívia e etc. E aqui ainda tem mais. Que é outros nomes mais estranhos. Que andam por fora. Outros países. Todos esses países são alimentados e esse rio é considerado o maior. Ele e o Rio Nilo estavam na competição, mas este é o maior. Ele e o Rio Nilo é considerado o pulmão. Tem espécies de animais que não acabam. E Deus está a dizer. Entendam isto, pessoal. Mete outra, se faz favor. Que eu vou fechar aqui. O Deus que criou todas as coisas. O céu, a terra e o mar e tudo o que nele vive. Que criou isto. Decidiu vir habitar dentro. Eu vou voltar a dizer que não é muito bom. O Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo o que nele habita. Que sustenta a palma da sua mão. A Priscila no dia estava a dizer, meu pai, sabes uma coisa? Deus olha para a terra, olha para o céu. Priscila, ele tem que olhar para baixo. Eu disse, porque ele diz que a terra é estrada dos seus pés. Deus olha para o céu, o nosso céu, ele olha para baixo. E esse Deus decidiu, primeiro ele enviou, como homem, para vir te resgatar, para vir te limpar, para vir te purificar. E ele disse, mas assim ainda não chega. Eu vou, mas vou enviar em espírito, que vai habitar dentro de ti. E através desse espírito, tu vais tornar uma fonte. Que já só não bebes. É que tornas uma fonte. Já só não bebes. Tornas uma fonte. O que é uma fonte? Sustenta o outro. Já não é só para ti. O cálice transborda. Toca no outro, manda aos pés do outro. Nunca aconteceu chegares num sítio, já estou a terminar, a pastora ainda vai ter louvor ou não? Vamos? Se puder ter louvor, isso.
Pode tirar, mano, se faz favor. Eh, Nunca aconteceu com vocês? Chegas num sítio que está molhado, tu metes o pé, a água começa a subir pelo tênis, ou então depois molha as calças, depois vai molhando-se a água conforme vai socando tudo para cima. É isso que Deus quer que nós sejamos na vida do outro. Que a tua vida toque a vida do outro. Que a tua vida seja exemplo para a vida do outro. Que os outros possam olhar para ti e dizer: este mano ele não é mais que ninguém. Ele não é melhor. Ele é diferente. Ele tem uma atitude diferente. Comunidade. Conexão. Deus quer que nós sejamos um rio. Uma fonte que flui. Água. E bonito, olha só, estamos numa descida. Quando a água começar a descer, mano. Vocês percebem onde estamos localizados? Quando começar a sair daqui, começar a transbordar e começar a ir por aí afora. Jesus quer fazer algo tremendo. Eu acredito que Portugal vai ter grande avivamento. Eu vou participar nele. Nem que seja conta, aleluia, Jesus, e a ver as minhas filhas e os meus netos lá a tocar, a pregar, a falar, porque eu creio que aqui vão voltar os jovens. Tem pregadores, tem ministros da palavra, tem evangelistas, temos aqui. A pergunta é, tem enchendo? Queres beber dessa água? Não é desta, é daquela que nunca mais estará cheio. Jesus nos convida a beber dessa água, a provar dessa água, provar e vede que o Senhor é bom. Provar, e tens que provar, tens que abrir, tens que beber. Prova que Ele é bom. Isto é só o começo. Eu creio que esta nova congregação, Comunidade Cristã Conexão, daqui a 30 anos vamos estar aí espalhados. E daqui a 30 anos vou ter também 76. Botar cota. Pé do Paulinho. Não me lembras quando a gente começou aquilo, mano? Estamos cotas já, caquete, cá atrás, aí mais para lá, para cá, 80 anos. Lembras-te, Ritson? Estou Ritson. Jerry, lembras-te? Hã? Lembras-te de mim? Lembras-te, Carla? Lembras-te, Márcio? Lembras-te, Sara? Lembras-te, meu amor? Lembras-te? E todos nós estamos aqui. Lembram-se quando começou? Porque nessa altura, muitos aqui vão ser pastores, vão ser líderes, muitos aqui. Não podemos é fazer uma coisa. É contaminar a água. Não podemos contaminar a água.